Oi, meus queridos, minhas queridas, amados e amadas, um abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Gente, não deixe de dar o like, se inscrever no meu canal e compartilhar meus vídeos e ativar o sininho, gente, para poder vocês receberem de primeira mão meus vídeos. Bem, gente, ontem eu ia gravar 2 vídeos para mandar para vocês. Só que houve um problema e eu não tive como enviar. Eu ia gravar os 2 vídeos sobre 2 religiões de matriz africana, o Batuque e o Candomblé. Só que acabou que eu só tive como gravar a religião Batuque, que é uma religião de Porto Alegre. Bem, gente, como eu disse a vocês, eu vou falar sobre algumas religiões de matriz africana. Primeiro, como eu falei no vídeo anterior, eu fiz um vídeo sobre a incorporação das religiões de matriz africana na cultura brasileira. O segundo, dando uma visão geral em algumas religiões. E o que eu fiz ontem foi sobre a religião Batuque. Esse eu vou falar sobre a religião do Candomblé, que é uma religião de matriz africana, como eu já disse, que cultua os orixás. O termo candomblé vem da junta das palavras quimbundo, candomblé, dança com atabaques, mais iorubá, ilê, casa, que significa casa de dança com atabaques. Decorrida do animismo africano, a religião tem por base a alma da natureza. Em seu entendimento, os animais e plantas possuem espiritualidade. Atualmente, o candomblé reúne cerca de 3 milhões de adeptos em todo o mundo. Uma das religiões africanas mais praticadas no mundo. Seus seguidores se espalham pela América e pela Europa. Mas é no Brasil que está o maior número de praticantes do candomblé. Os rituais candomblecistas são realizados em casas que recebem o nome de terreiros, nos quais os sacerdotes e adeptos encenam uma convivência com forças da natureza e ancestrais. Seus rituais podem ser matriarcal, quando somente mulheres, as chamadas mães de santo, podem assumir a liderança. Patriarcal, quando a liderança, aliás. O outro ritual é o patriarcal, quando a liderança é assumida apenas por homens, os chamados pais de santo podem assumir a liderança. Ou o outro ritual é o misto, quando a liderança do terreiro pode ser assumida por homens ou mulheres. O candomblé busca homenagear em seus rituais divindades de encarnações de forças naturais, bem como buscar trabalhar questões terrenas. Constantemente os orixás são homenageados com danças, roupas especiais e habilidades distintas, que possuem preferências ritualísticas. O candomblé recebe outras nomenclaturas em diferentes partes do Brasil. Em Recife, a religião é conhecida como Xangô. No Rio de Janeiro, recebe o nome de Macumba. No entanto, o termo macumba tem sido rejeitado pelos seguidores do candomblé, por ter uma conotação pejorativa. Rituais do candomblé. Eu falei já um pouco sobre os rituais, vou aqui aprofundar um pouco, né?
falando sobre a questão da duração desses rituais, que eles chegam a durar 2 horas e reúnem até centenas de pessoas. Eles cultuam e adoram seus orixás, consideradas divindades africanas que representam as forças da natureza, como eu já disse. Celebrado pelo Bablorixá ou Ialorixá, pai e mãe de santo, respectivamente. Os rituais candomblecistas iniciam com o despacho do Exu, em ritmo de dança, ao som de batidas de tambores, com oferendas de vegetais, minerais e sacrifício de alguns animais. Os filhos de santo invocam seus orixás para que os incorporem em seus rituais. Para os candomblecistas, os orixás são deuses que possuem personalidade e preferências ritualísticas. Ou seja, eles escolhem em quem incorpora. Os rituais do candomblé ocorrem nos terreiros e seguem normas que vão do uso dos trajes à higiene e alimentação. Cada orixá tem um dia específico, roupas com cores específicas e alimentos próprios. É necessário que tudo esteja purificado e à altura do orixá. Por isso, a higiene, a alimentação e o traje devem ser adequados. A fé candomblecista. A crença do candomblé é baseada no monoteísmo, embora alguns defendam a ideia de culto a vários deuses. Cada nação do candomblé cultua apenas um deus. Existem 3 nações candomblecistas e cada uma cultua um deus. A nação Quetu cultua Olorum. A nação Banto, Nzambi. E a nação GG cultua Maú. No Brasil, devido ao sincretismo, alguns participantes consideram o mesmo Deus da Igreja Católica. Os candomblecistas acreditam na vida após a morte e na predestinação. A história do candomblé no Brasil. Ela se inicia com a chegada dos africanos que vieram para o país escravizados. Eles se uniram para continuar praticando a sua religião em terras brasileiras. E por volta do século XVIII, o candomblé foi definido como prática religiosa. Na época da escravidão, não era permitido que os africanos praticassem a religião e eles eram obrigados a seguir o cristianismo. Como forma de escapar da imposição da Igreja Católica, eles passaram a usar altar com imagens de santos católicos e por baixo os assentamentos escondidos para cultuar os orixás. Daí surgiu a fusão das duas práticas religiosas, com reinterpretação de seus elementos, na qual cada santo católico representava um orixá. Essa prática, chamada de sincretismo, é observada apenas no candomblé do Brasil, enquanto na África não existe essa fusão. O surgimento dos primeiros terreiros ocorreu após a libertação dos escravos, período em que era comum observar muitos elementos do cristianismo no candomblé. O sincretismo perdura até hoje. No entanto, alguns adeptos têm rejeitado essa fusão e buscam adotar um candomblé com base exclusivamente nos preceitos e nos alimentos africanos, para preservar a herança cultural da religião. Foi criada a Lei Federal
6.299, de 15 de dezembro de 1975, que tornou o candomblé patrimônio material ou imaterial. O patrimônio cultural brasileiro considera vários dos espaços sagrados do candomblé como patrimônio cultural brasileiro. A maioria dos terreiros, como também são chamados os espaços, ficam em Salvador, capital baiana. São eles: Ilê, Axé, Iá, Nassau Oká, Ilê, Axé Opau, Afonjá, o Ilê Iá, Omim, Axé, Iamancê, Ilê Mariô, Laiji, Mansu, Bandu, Kenke, Ilê Oxumaré, Axé Ogodô. Além desses, outros 2 terreiros na Bahia receberam o título. São eles: Ilê Agboulá, em Itaparica, e Zogodô Bogum Balé, seja em Roça do Ventura, na cidade de Cachoeira. Daí vem a questão da hierarquia candomblecista. Gente, para finalizar o vídeo, no Brasil os cultos são divididos em Ifá, Egungun, Orixá, Vodum e Eniqueci. A depender do tipo de iniciação ao sacerdócio, ele pode mudar. Ifá, culto patriarcal, conduzido pelo Babalorixás. Desculpa. Ingunguns, culto patriarcal, que lida com a ancestralidade, conduzido pelo Ogé. Quetô, culto misto, conduzido por Ialorixás e homens babalorixás, que entram em transe com orixá. GG, culto misto, conduzido tanto por homens quanto por mulheres. Vodum Cis, que entram em transe com Vodum. E Banto, culto misto, no qual mulheres iniciadas musenzas entram em transe com Eniqueci. Bem, gente, era o que eu tinha que falar hoje. Um abraço, até nosso próximo encontro. Não esqueça de dar o like, se inscrever no meu canal e compartilhar o vídeo.